Sejam todos bem-vindos! Meu nome é Dario Junqueira, sou um dos sócios fundadores da Mentoria Alcateia e vamos começar o terceiro episódio da série Bússola do Mercado. Hoje iremos continuar a falar do princípio da análise técnica, agora especificamente da teoria de Dow. Então dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio. E chame seus amigos, sua esposa, filhos, marido, parentes, todo mundo, para assistir esses episódios, para que você não seja aí o único louco a falar e a entender de mercado. Fique atento que no final do vídeo darei uma dica ou aplicação prática para lhe auxiliar nos seus estudos. Bora lá? No segundo episódio, nós vimos que antes de surgir a análise técnica, teve início o mercado financeiro. Surgiu a negociação de títulos, ações, e as famosas bolsas de valores se espalharam pelo mundo. Entendemos que lá no início, os preços e as cotações dos ativos eram conhecidos apenas àqueles que estavam lá fisicamente, participavam da roda. Mas que com o tempo e o desenvolvimento do telégrafo, os traders podiam agora fazer negócios à distância, baseando-se nas informações da fita da máquina de cotações. Foi nesse ponto que iniciou o uso dos gráficos no mercado financeiro. Os traders, de posse daqueles dados, em uma lousa ou um papel, e marcavam essas informações em um gráfico de linhas, barras ou ponto e figura. Nessa época, de posse desses gráficos, iniciaram-se os primeiros estudos da análise técnica, que são referenciados até hoje. Charles Dow foi uma figura fundamental no campo da análise técnica. Mas quais foram suas teorias e como eram seus estudos? Bem, há 6 componentes principais na teoria de Dow. Vamos falar de cada um deles? O primeiro, o preço desconta tudo. A teoria de Dow opera com base na hipótese de um mercado eficiente, que afirma que os preços dos ativos incorporam todas as informações disponíveis. Assim, os potenciais de ganho, a vantagem competitiva, a competência na gestão, todos os fatores e muito mais já são precificados no preço de mercado, mesmo que nem todos conheçam todos ou alguns desses detalhes. Em leituras mais rigorosas dessa teoria, até mesmo eventos futuros seriam descontados na forma de risco. O segundo fundamento. Existem 3 tipos, segundo Dow, de tendências no mercado. As tendências, as 3, são primária, secundária e terciária. A tendência primária é aquela tendência de longo prazo, chamado de alta ou de baixa. Já ouviu falar? O mercado está de alta. Esse mercado é de baixa. Então, as tendências secundárias já são as tendências menores, como uma correção, uma retração, um pullback, as pessoas chamam assim, uma correção ali, retração do mercado, daquele movimento. E por fim, as tendências terciárias são aquelas flutuações, né? Aquela loucura das flutuações intraday, ou seja, as flutuações diárias ali do preço do mercado. De acordo com a teoria de Dow, as principais tendências de alta e de baixa passam por 3 fases cada uma. As fases de um mercado de alta são fase de acumulação, os preços sobem junto com o aumento do volume. Fase de participação pública, ou grande movimento. Investidores de varejo e médios começam a notar que o preço está subindo, começam a notar a tendência de alta e a aderir. E geralmente essa é a fase mais longa. E terceiro vem a fase de excesso ou de euforia. O mercado atinge um ponto em que os investidores e traders experientes começam a sair de suas posições. Mas a maior parte da população média, pouco informada, continua a comprar e aumentar as suas posições. Já as fases no mercado de baixa são também 3, e elas são: primeiro, fase de distribuição, onde as notícias de um declínio começam a ser distribuídas por conta da comunidade de investidores, por alguns canais, começa a sair informação aqui, outra ali, e o preço começa a lateralizar, começa meio que querer cair, as pessoas começam a realizar. Depois vem a fase da participação pública. Ela se opõe à fase da participação pública do mercado de alta. Investidores médios e de varejo agora não estão comprando, eles estão vendendo ações e saindo de posições para reduzir perdas. O mercado já está em queda. E normalmente essa é geralmente a fase mais longa. E terceiro vem a fase de pânico ou de desespero, onde os investidores perderam todas as esperanças de que é apenas uma correção ou que vai haver uma reversão e que agora eles acreditam realmente que aquele ativo não vale mais nada e continuam vendendo então em grande escala. E o quarto fundamento ou princípio da teoria de Dow é que os índices devem confirmar uns aos outros. Ou seja, para que uma tendência seja estabelecida,
os índices postulados por Dow ou as médias de mercado devem se confirmar mutuamente. Isso significa que os sinais que ocorrem em um índice devem coincidir ou corresponder aos sinais de outro. Se um índice, por exemplo, como o Dow Jones, mostra uma nova tendência primária de alta, mas outro correlacionado permanece uma tendência primária de baixa, os traders, então, não devem presumir que uma nova tendência esteja começando. O quinto princípio é que o volume deve confirmar a tendência. O volume da negociação deve aumentar quando os preços se movem a favor da tendência primária e deve cair quando se movem contra ela. Volumes baixos sinalizam uma fraqueza na tendência. Por exemplo, em um mercado de alta, o volume de compra também deve aumentar à medida que o preço sobe e deve descer durante os recuos ou as retrações secundárias. Pois se os traders ainda acreditam na tendência primária de alta, não deve ter tanto interesse na venda. Por outro lado, se o volume da venda aumenta durante um recuo, pode ser um sinal de que mais participantes do mercado estão mudando de opinião, estão agora adotando uma tendência de baixa. E o sexto princípio é: as tendências persistem até que ocorra uma reversão clara. Reversões em tendências primárias podem ser confundidas com tendências secundárias. É difícil determinar se uma alta em um mercado de baixa é uma reversão ou uma recuperação de curta duração por mínimas mais baixas. De maneira geral, uma tendência de alta ela termina quando o preço ele cai abaixo da mínima anterior, após deixar um topo mais baixo. Do mesmo modo, inversamente, a reversão de uma tendência ocorre depois que o preço sobe da máxima anterior após deixar um fundo mais alto. Porém, a teoria de Dow defende cautela, insistindo que uma possível reversão seja confirmada pela comparação de índices. No entanto, há um aspecto importante da teoria de Dow a ser considerado. Charles Dow se concentrou nos preços de fechamento, desconsiderando os movimentos intradiários do índice. Assim, o gráfico de linha diário é o ideal para estudar sua teoria e princípios, porque era o que ele usava, um gráfico de linhas, considerando o fechamento do dia. Mas qual é o objetivo da teoria de Dow? O objetivo geral da teoria de Dow é identificar a tendência primária do mercado por meio de prova e confirmação, para que então você possa surfar, seja na compra ou na venda, esses grandes movimentos direcionais. Ou seja, Dow queria que você pudesse saber a hora de comprar barato, para depois saber a hora de vender caro. Ou o contrário, né? A hora de vender caro para depois poder recomprar barato. Ele queria te ajudar a fazer lucro. E era isso que ele buscava também. E aquela dica, Dario, que você prometeu lá pro final do vídeo? Cadê? Vamos lá? Apesar da teoria de Dow identificar importantes conceitos e ser até hoje a base da análise técnica, ela tem várias limitações. A regra, por exemplo, o preço desconta tudo, se baseia na hipótese de um mercado eficiente. No entanto, há diversos estudos que comprovam que não é bem assim, que o mercado não é tão eficiente assim. Nós vamos falar mais sobre isso lá no futuro. Mas talvez você mesmo já tenha percebido, ao ver, por exemplo, empresas boas, com resultados excelentes, extremamente desvalorizadas. E ao mesmo tempo, empresas limitadas, com números preocupantes, mantendo suas cotações infladas lá nas alturas. Bem, Charles Dow destacou a importância do volume, das tendências, da confirmação para as reversões, o que foi um grande avanço na época. No entanto, seus estudos não abrangem conceitos de manipulação de mercado, liquidez, nem as evoluções naturais advindas do avanço tecnológico que presenciamos. Como mencionado, seus estudos se concentraram em gráficos diários, de linha, considerando especificamente o fechamento e dentro de contextos bem específicos. Assim, por favor, não vá tentar aplicar a teoria de Dow ali num minuto, no day trade, e esperar que isso vai funcionar do mesmo modo. Não vai. Não funcionará. Só isso não será suficiente para ter resultados dentro deste cenário. É um cenário bem diferente do qual Dow estava estudando e lidando. Você talvez vai até ouvir dizer, né? Que eu opero análise técnica clássica, Price Action Naked, sem indicadores, só o gráfico, igual aos antigos titãs do mercado. Bem, mas saiba que até mesmo o primeiro titã, Charles Dow, não operava assim. Nós vimos, ele usava média, volume, e olhava até correlações em suas análises. Assim, menos é mais, ou seja, essa frase, né? Menos é mais, nem sempre é um bom caminho para fazer boas análises de ativos no mercado financeiro. A verdade
é que para ter boa eficiência na análise gráfica, para ter boas leituras com o gráfico limpo, mais experiência, mais conhecimento você vai precisar ter, não o contrário. Mas tranquilo, aqui com o tempo nós vamos aprender vários outros conceitos importantes que te ajudarão e te darão uma direção para encontrar a bússola do mercado. Sendo assim, hoje nós compreendemos a base na análise técnica, alguns conceitos e seus princípios fundamentais. Aprendemos que a teoria de Dow já citava a importância do preço, do volume, da tendência e alguns filtros para até mesmo ajudar a validar reversões. No próximo episódio, nós vamos dar um passo à frente e falar do início da análise discricionária e como ela pode te ajudar a ter uma visão muito melhor do mercado. Siga-nos para continuarmos em busca da bússola do mercado. Deixe seu like e bora pro topo. A jornada será grande, mas o resultado valerá a pena. Nos vemos em breve.